Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube e hoje eu vou falar com vocês um tema refletindo o espelho da alma humana. E eu vou continuar com essa tônica de pequenos vídeos para que eu possa trazer uma mensagem que ajude vocês o seu processo de reflexão no seu dia a dia. Por quê? Porque hoje as lives estão muito repetitivas. Eu assisti 10 lives em seguida da área da educação, as coisas estão tão repetidas que de repente começa a perder o significado, todo mundo fazendo live. Então eu optei por fazer alguma coisa que fuja um pouco ao padrão convencional, tá certo? Mas vamos lá. Essa reflexão, esse refletir o espelho da alma humana, o que representa isso? Representa que o ser humano tenha que se voltar para dentro de si para encontrar ali aquilo que Rosso de Luna, que foi um grande escritor, cientista, espiritualista, astrônomo, que ele disse o seguinte, que a sabedoria, de fato, é uma palavra de duplo alcance, que se refere, por um lado, à mente como ciência e, por outro lado, o coração como amor. Então nós vamos ter que aprender a usar essas duas ferramentas, porque essas duas ferramentas poderosas, ela depende de uma terceira. E essa terceira chama-se vontade. Então vontade, que é determinação de querer fazer as coisas acontecerem. Aí nós temos que usar automaticamente a sabedoria, que é a inteligência, e o amor, que é o aspecto emocional que dá o sentido à vida. Um dá o pensar, o outro dá o sentir. Mas essas duas grandes energias só podem ser mobilizadas no momento em que eu me disponho, que eu tenho o impulso da vontade, que eu me levanto daqui e que eu vou fazer esse vídeo para vocês. Aí eu coloco em atividade a inteligência e o amor, com certeza. Mas para a gente falar sobre essa questão, gente, eu vou reportar a vocês um pouquinho a questão do espelho, não o espelho simplesmente o espelho humano, mas vamos reportar o espelho físico que existe na nossa vida. E o primeiro espelho que eu quero falar para vocês é o espelho o côncavo. O espelho côncavo, ele tem mais ou menos, ele tem essa forma, todos eles têm, né, porque são duas metades esféricas, e passa um traço por dentro onde incide a luz, ali é o centro dele. E esse espelho tem uma característica muito interessante. Ele é interno, ele representa o nosso interior, e ele aumenta o tamanho da imagem. Né? Ele aumenta o tamanho da imagem. Então vamos ver uma coisa. O que representa isso, espelho, no contexto do que eu falei, refletindo sobre o espelho da alma humana? Significa que eu tenho que voltar para dentro de mim, na minha concavidade, na minha cavidade interior do meu coração, e ali eu vou me defrontar exatamente com aquele aspecto que o Mário Rostino falou, que é a sabedoria. E também o amor. Assim como o amor e a sabedoria está no coração, o amor e a sabedoria também se encontram no cérebro. Então aquele reflexo ampliado me dá uma visão da minha grandiosidade. Dá a visão do quanto em essência você é. Porque Deus deu ao ser humano o dom que deu a todos. E esse dom é o dom da vontade, do amor e da sabedoria. Para que nós possamos nos desenvolver. Então, se ele aumenta a sua imagem, é para você se ver que você é grande. Que você é grandioso, que você tem potencialidades que você desconhece. Que você é um ser humano que não descobriu talvez nem 10% daquilo que tem no teu interior, na concavidade. Foi assim que Deus deu ao homem o tesouro da felicidade, aquela história que eu contei aqui em vezes passadas. Foi aí que ele foi colocar. Então, vejamos uma coisa, existem espelhos planos e espelhos esféricos. Esse é uma parte do espelho esférico. Então, se ele dá a possibilidade de você ver você grande, né? Mas ele também vai ampliar você, mostra você enquanto ser humano, mas vai mostrar também as coisas que são
que são pequenas, elas ficaram muito grandes. Então você vai, por exemplo, se deparar com uma situação em que ampliou também, amplia as qualidades e amplia aquilo que nós temos que enfrentar também. Mas aí, de repente, você não quis enfrentar a si mesmo, quis enfrentar os seus problemas. Aí, o que você faz? Você corre para fora. E para fora você vai se dar de cara com um outro espelho, que é o espelho convexo. O espelho convexo tem a curvatura para fora. O côncavo tem aqui, o convexo tem aqui. Então, quando você se defronta com o espelho, porque você fugiu de lá, porque você queria ver o que era bonito, né? A gente quer só saber o que a gente era de bom, mas não quer enfrentar as coisas. Aí você foge. Aí quando você foge, você se depara com esse espelho, que é o espelho convexo. É o espelho convexo, exo é para fora. E ele amplia o campo de visão do que está à tua volta. Esse espelho você vai encontrar quando você entra dentro de uma loja. Você entra dentro de uma loja, você se depara com aquele espelho, e você olha para ele, e você vê tudo que está à tua volta, que está atrás de você. Ih, complicou, né? Você não vê só o que está atrás de você, porque se eu estou olhando para frente, eu estou vendo 180 graus aqui do que tem a mim. Se eu virar um pouquinho, eu completo 180 graus, fica mais visível. Visão periférica, né? E quando você tem essa visão periférica da tua frente e do lado, você tem por trás um espelho te mostrando o restante, ele está te mostrando que está escondido, que você não quer ver. E aí, então, não adianta. Não adianta. Você vai fugir de você mesmo? Vai fugir para onde? Então, há necessidade de você se enfrentar. A possibilidade é que, assim, não corra de si mesmo. Porque ou você cai no côncavo, ou você vem para o convexo. Ou você vai na cavidade, né, na tua cavidade interna, porque aí ele é a morada do teu Deus interno, e você vai se defrontar com ele. Mas ele também vai te mostrar as coisas que você tem que resolver. E se você foge, mas não consegue deixar de você mesmo, né? Então aí nós temos já uma experiência muito significativa da resolução dos nossos conflitos, da resolução dos nossos problemas. Não adianta empurrar para o outro. Não adianta a gente projetar os nossos problemas para o outro resolver. Na relação de casal, na relação de amigos, muitas vezes nós projetamos uma coisa que é nossa, nós atribuímos ao outro, mas se eu voltar para dentro da minha concavidade, eu vou encontrar esse defeito em mim. Não todos, é claro, também não vamos exagerar que toda vez que você fala de alguma coisa de alguém é porque você tem dentro de você, não. Às vezes o cara é realmente tipo um mau caráter e você observou isso nele. Mas eu digo projeções, daquelas projeções tipo assim, eu não gosto, o cara é muito metido, é muito vaidoso. Aí se analisa primeiro se você não é vaidosa. Se não for, tudo bem, mas analisa. Aquele rosto de Nunes, é a sabedoria e o amor. E aí então, me aparece Sócrates com essa. Ele diz assim, sábio é aquele que conhece os limites da sua própria ignorância. Ué, onde é que estão esses limites? Esses limites estão ali. Ele te mostra. Você foi para dentro de você, mergulhou, está confortável? Está confortável. Porque o pessoal acha que meditar, gente, é bonito. Vou lá, vou meditar, fazer as coisas. Resolve primeiro as coisas. Ninguém medita, ninguém consegue meditar ao lado de um bueiro. Ninguém consegue meditar ao lado de coisas imundas e emporcalhadas. É preciso limpar primeiro internamente. Aí sim, é limpar internamente, estou falando externo, não. Aí nós vamos conseguir compreender esse princípio da ignorância. Eu ignoro os meus próprios conteúdos. E pior do que isso, eu não quero tomar contato com ele. Porque eu digo assim que ele me amedronta, eu não dou conta disso, isso é complicado. O ser humano é complicado, o ser humano não é complicado, o ser humano é complexo. Complicado é outra coisa. Então, aí eu vejo assim, vamos pensar agora nos espelhos planos. Né? Fazer outra analogia com o espelho plano. O espelho plano, ele tem aquele espelho que reflete total. Você bate a superfície lisa, o que vem, ele reflete.
Então, se aquele dia que você está limpo, que você está legal, você levantou o seu espelho da tua vida, está batendo, está refletindo, a pessoa recebe um elogio de que você é bonita, você tal, você reflete tudo aquilo. Mas outro dia nós levantamos com aquele espelho nosso que a refração dele não é uma refração, é uma refração difusa. Não reflete igual, porque a superfície está rugosa, a superfície não é totalmente plana. E aí nós temos que entender por que aconteceu naquele dia de eu ter levantado de mau humor, com qual sentimento, o que aconteceu naquele dia. Aí se pergunta, quando você se pergunta, a sabedoria que habita o seu interior vai lhe dar a possibilidade dessa resposta. Mas pergunte e saiba ouvir. Porque ela não vai dizer para você somente as coisas que você quer que ela diga. Ela vai dizer também onde é que estão os seus defeitos. Porque não adianta, é polaridade, gente. É liso, rugoso. E rugoso não quer dizer que está errado. Quer dizer que nós temos que trabalhar ali, polir aquela lente. Para que realmente, se alguém chega para você e diz assim, você está muito bonito hoje, você está elegante, tá? A pessoa pega e volta para você e diz assim, imagina, foi seus bons olhos. Ela não refletiu os raios da sua, o brilho da sua imagem, não refletiu. Refletiu, mas refletiu tudo atrapalhado, né? Então, eu penso assim, que além disso, nós temos também os espelhos que são divergentes. Bate a luz e ele faz isso, ele diverge. E qual é o problema? As pessoas têm que ter o direito de divergir das nossas ideias. As ideias divergentes não são necessariamente ideias conflitantes e nem ideias para se debater um com o outro. São ideias que divergem. E se um tem uma ideia e o outro tem outro, é importante o outro saber ouvir a ideia que ele tem, porque senão ele vai ser um cara míope. Míope não na cegueira, não na dificuldade de enxergar a distância, mas míope naquela incapacidade do indivíduo aceitar, de perceber e entender as coisas. Então, ele é um míope nesse sentido. E a miopia, que é a dificuldade de enxergar a distância, nós temos a hipermetrofia, que é de perto, e temos o astigmatismo, que é os dois. E pensando psicologicamente, uma pessoa que se comporta dessa forma, ela tem dificuldade de entender os dois lados. Ela é refratária às coisas que estão distantes e a refratária que está perto. Então, realmente, assim, essas divergências são importantes para a gente entender. Porque também nós encontramos, nas divergências, a lente diminui o tamanho das letras. A pessoa divergente, ela tende a querer diminuir a ideia do outro. E depois nós temos as lentes que convergem, convergente. Ela vai e converge para um ponto comum. As ideias batem, gostei de fulano, trocamos uma conversa por tempo, eu e meu marido nos entendemos, conversa, tá tudo bem. Mas não tem nada de errado divergir e convergir para uma conversa, porque é a lei de polaridade. Converge e diverge. As divergências nos leva, a divergência e a convergência nos leva ao seguinte, a síntese, né, a tese, a antitese e a síntese. Então, você tem lei de polaridade, converge e diverge. Pelo menos você sabe, você tem a tua ideia, agora você tem mais uma, você pode tirar uma terceira ideia sobre isso. Isso é estar fazendo valer aquele entendimento do amor, da sabedoria. Porque, gente, nós temos que chegar à seguinte reflexão, nesse final do nosso bate-papo. O que fazemos para ampliar a nossa visão? Tudo bem, aí pode falar assim, eu vou lá no oculista, vou trocar a lente dos meus óculos. Mas não é nesse ponto que eu quero falar. Eu quero falar como é que nós vamos polir a nossa lente. Então eu termino aqui com uma frase do professor Henrique José de Souza, que é onde eu me baseio normalmente todos os ensinamentos que eu tenho recebido durante a minha vida. A verdade não se modifica. Veja bem, a verdade não se modifica. Em verdade, na essência, você é um ser de luz, tá? Nós sim, nós modificamos e por isso se modifica para nós o aspecto da verdade. Então, na medida em que você vai se modificando, você vai enxergando aquele aspecto, aquela essência divina que habita dentro de você, você vai ter uma outra percepção sobre isso.
Então, o que é que nós podemos fazer? Polirmos as nossas mentes. Polir como? Com a inteligência, com o amor, com a sabedoria, para que possamos compreender melhor as nossas questões, os nossos questionamentos, para que depois nós possamos ajudar o outro. Ninguém ajuda o outro se não ajudou a si mesmo. Ajudar a si mesmo não é egoísmo, é autocrescimento. E autocrescimento determina a sua maturidade, determina o seu bem-estar, determina o seu padrão de felicidade, para que você possa contaminar o ambiente que te cerca. Era isso que eu queria dizer hoje para vocês. E até breve, até o próximo encontro nosso. Um abraço.